Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. Mais uma vez aqui no Conectando TV Mar, você que está nos acompanhando aí, seja bem-vindo. Estamos juntos com a Med Rádios, com a Miss Chloe, estamos também com a Agência Paradise e com Petit Sucre. Você que está aí vai saber agora das novas oportunidades no mercado digital. Eu estou aqui com a Keila Gabriele, que é mentora para esse mercado digital, né? Para essas possibilidades. Então as pessoas hoje pensam assim, nossa, agora não tem mais como não estar no digital. Você, a sua marca. E agora? Agora ela está aí para ajudar, né? Keila, tudo bem? Fico muito feliz com o convite, Jeane, estar aqui com você para a gente poder compartilhar um pouquinho de como é que está agora o ambiente, né? Depois da pandemia, como é que as coisas podem acontecer a partir de agora, o empreendedorismo, o marketing digital, que todo mundo fala sobre isso o dia inteiro, né? Sobre Instagram, crescimento, ganhar seguidores. Então é interessante que a gente entenda o que é que dá para fazer agora, o que é que tem que ter calma. Algumas pessoas veem essa evolução, eu falo que a tecnologia e a comunicação, ela já vinha numa crescente, ela já vinha numa transformação, essas duas áreas vinham em transformação, mas com a chegada da pandemia, esse tempo ele foi acelerado e muito acelerado, né? Porque primeiro colocou todo mundo dentro de casa e disse assim, agora você só tem um lugar para falar, para interagir, para viver, o digital. Exatamente. Né? E de repente essa coisa foi apresentada assim como uma tábua de salvação até. Algumas pessoas enxergaram inicialmente como uma poda de possibilidades, porque o costume não era estar no digital. Mas aí depois a pessoa viu, não, a coisa ampliou, na verdade, não é? Ninguém foi podado, a gente recebeu uma dose de novas oportunidades. Quais são essas oportunidades que existem hoje no digital? A primeira coisa que a gente precisa entender é que houve uma grande aceleração. O que ia acontecer com 5, 10 anos, a gente, a toque de caixa, teve que se adaptar. As empresas tiveram que se adaptar. Então, aquele cliente que dizia assim, ai, Gabi, não quero colocar social media, eu não quero fazer uma live, eu não vou fazer um bom gerenciamento do meu WhatsApp, eles tiveram que se adaptar, porque senão eles não vendiam. Então, houve um grande nivelamento e algumas empresas, por não estarem preparadas, quebraram. Né? Assim, elas não quebraram, a pandemia não quebrou as empresas. Elas não estavam preparadas para a evolução. E nós com a tecnologia, da forma como ela está, muito rápida após a internet, é assim, voraz. A gente precisa estudar os mercados, né? As pessoas que são líderes de empresas, eles precisam estar estudando tendências diariamente. Eu estudo diariamente para que eu esteja bebendo ali, né, da água limpa, realmente, para que eu consiga ter percepção de valor, porque quem tem percepção de valor ganha mais e sai da zona de preço ali para não cair na grande briga de preço. Então, esse é o primeiro momento, né, cenário. Depois, houve essa questão de estar em casa. Então, tiveram muitas pessoas que nem lembravam como era estar em casa, né? Então, ficou todo mundo em casa, de repente um começou a cozinhar, o outro começou a gostar de estar em casa com a família, começou de gostar de fazer a tarefinha com o filho. Só que esse estar em casa não era só estar em casa, né? A casa foi transformada no negócio de cada um, na verdade, né? Com certeza. Mas houve uma ligação da família e isso também foi algo muito determinante para as pessoas mudarem e dizer assim, eu tô perdendo a coisa mais importante, que é vida. Então, assim, eu não sei se eu quero continuar a partir de agora com esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, aí vem oportunidades, o mercado as redes sociais como um todo, elas alavancam negócios, tá? Então, por exemplo, social media é um negócio que ele tem uma alavancagem, por exemplo, a gente conversar aqui um pouquinho, sempre vai ter alguém perguntando
Alguém pode gerenciar o meu Instagram, não tenho tempo, Isso. uma médica, uma nutricionista, né? E nem só, assim, como a rede social, ela se apresentou como essa grande porta aberta, então, assim, na verdade, não são só as empresas ou profissionais liberais que querem esse tipo de serviço. Às vezes é a pessoa que entende que ela tem que estar interagindo nesse Sim, meio digital total. e que ela não tem essa habilidade, ou ainda não desenvolveu, porque a gente precisa entender que as pessoas podem desenvolver suas habilidades, né? Total. E aí já enxerga e já é esse mercado de trabalho. Perfeito. Que aí, no caso, é o meu mercado. Por quê? Porque inicialmente eu tive a Nativa, que foi a minha primeira empresa, que foi de social media, hoje, né, já está com os meus ex-sócios. Aí eu coloquei a escola de redes sociais, que é a Homeschool, que é o quê? Justamente educar empreendedores para esse novo lugar que é o digital. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia, nem 2017, imaginava. Né? 2017, né? E foi o quê? Insight. Por quê? Para você surfar grandes ondas sem elas se formarem, você precisa de observação de comportamento de consumo. Eu sou formada em marketing, administração, estudo muito neuromarketing, branding, né? Eu gosto muito de antropologia, filosofia, políticas sociais, é uma coisa que me atrai bastante. Então, eu observo, eu sou muito criadora, né? Eu estudo muito arquétipos também, Jung, né? Então, eu sou muito criadora, então eu fico observando, poxa, se eu montar isso aqui, dá um bom negócio. Então, eu vou juntando num xadrez na minha cabeça, que eu tenho lá 3, 4, 5, 10 mil. Entendeu? Então, assim, você precisa desenvolver habilidades. Eu estava explicando para uma mentorada não, né? Uma pessoa que quer me contratar, que ela trabalha num banco, e eu disse para ela o seguinte, ela disse, Gabi, eu tenho muita vontade de empreender, mas eu tenho medo. Eu disse, o seu medo, ele é totalmente verdade. Por quê? Porque nós fomos treinados, até os últimos anos, dentro de um mercado industrial. O industrial, ele não mexeu com a minha criatividade, não mexeu com a minha imaginação, não mexeu com a minha intuição. Era muito mecânico, né? É mecanicista. Então, todas as habilidades, as soft skills dessa próxima era, eu chego a me arrepio. É totalmente intuição, imaginação, criatividade, relaxamento. Não é o ter, é o ser, na verdade, isso. né? É trabalhar e relaxar, trabalhar e relaxar. Não é essa coisa linear louca, não, do tempo passado. Você precisa, para quê? Para que a sua mente, ela relaxe. Por quê? Porque você tem uma grande ideia e aí você vende essa ideia e você ganha muito. As redes sociais trouxeram também esse apresentar das habilidades do outro. E é muito perigoso isso, né? Eu acredito que você trabalha isso com as pessoas. Sim. Que é muito perigoso, de repente, quando você começa a se comportar da seguinte forma. Nossa, mas a Keila faz isso, por que eu não faço? Sim. A Keila faz isso, por que eu não faço? E isso leva você a estagnar, ficar parado e não dar um passo importante. Justo. Isso daí que você está falando é o que mais acontece. Como chamar uma pessoa que tem a expertise e que vai te preparar. Então, de repente, você fica se comparando e você nem dá um passo de se preparar para aquela coisa que você realmente quer. Existe, né, um ilusionismo muito grande hoje dos grandes players do mercado. Que é o quê? Você é o famoso 6 em 7 que saturou, né? É como você chegar para um bebê e dizer assim, você vai correr amanhã. É mentira. É mostrar, né? Na verdade, é a superexposição de resultados positivos. E aí, eu envolvo você dentro de uma narrativa emocional e aquela coisa toda, e a pessoa ela não tem o que a gente chama dentro do meu método de maturidade digital. Porque existe a mentalidade digital e existe a maturidade digital. São coisas diferentes. A mentalidade digital é entender que eu preciso estar no digital. É como se você dissesse assim, Gabi, eu não quero atender o telefone. Eu vou dizer, oi? É a consciência de onde você está. Exato. Né? O tempo andou, a coisa mudou e agora? Como é que vai ser? Eu preciso. E assim, tudo se move no digital. Aonde está você na atualidade? Você está lá no passado ou está vivendo aqui no presente? Né? E assim, eu preciso que os meus negócios dia a dia estejam mais no digital, que foi aí onde teve o grande problema da pandemia.
Os meus negócios, mesmo tendo a mentalidade digital, eles estavam 70% rodando no off. Então eu fiquei, eu fui pega no pulo, entendeu? Então eu tive que... Tem gente que não entendia, por exemplo, a minha entrega não é no digital. A sua entrega não é no digital, mas a sua venda é. Justo. Né? Então, assim, não existia um relacionamento construído, não tinha um e-commerce básico. Um e-commerce não tinha, né? Tinha só um Instagram e um WhatsApp. Não tinha um cadastro de clientes para gerenciamento, né? Que a gente chama de base, não tinha gerenciamento de base. Então... Tá, beleza, então eu preciso cada dia mais colocar o meu negócio dentro do online. Então eu preciso de site, eu preciso de um ecossistema cada dia mais bem estruturado. Maturidade digital é entender sobre escala. O que é mais maravilhoso nessa revolução digital? É que isso traz mais vida. A revolução digital, ela permite que você viva a sua vida. Sim. Então, o que a gente, os nossos pais e os avós e todas as revoluções, eles tiveram que entregar a alma para trabalhar, se você for sábio e se você for inteligente, você vai poder trabalhar, você vai dedicar uma fração de tempo para construir o teu império e depois você vai conseguir começar a delegar. Sim, a gente passou a entender, a enxergar que o que mais importa e a coisa mais importante a ser trabalhada é o tempo. Isso. Só que existem formas e ferramentas para que você possa aproveitar mais o seu tempo, né? Justo. E aí, para otimizar as 24 horas do dia, tem gente que fala assim, eu queria que meu dia tivesse 48 horas. Não, você está completamente errado, né? Não tem, porque é isso que eu estou dizendo para você. Por que aí a gente volta para a questão das profissões e das oportunidades? Eu estava dando uma estudada, e assim, nós somos um povo, o povo brasileiro. Eu sou entusiasta do empreendedorismo. Eu sou uma pessoa que, não sei, quem mais é do que eu. Porque, para mim, é uma filosofia de vida, entende? Assim, eu fui motivada, primeiro, porque eu queria ser livre. Segundo, porque eu amo estudar o que eu quero estudar. O estudo, para mim, é prazer. Eu tenho que dizer assim, agora, Gabi, você vai dormir. Porque senão eu fico loop estudando. E até isso foi uma transformação também, não é? E ficou muito claro com esses anos de pandemia. Porque o que acontece? Tem muita gente, e isso eu vivencio muito com meu filho em casa, que trancou a faculdade no segundo período, mas que diz assim, mãe, eu estudo, eu não paro de estudar. Exato. E a informação ficou muito à mão. Hoje em dia não estuda. Antigamente só podia ter aquele conhecimento quem tivesse uma grana para poder investir, pagar cursos caros. Muitas vezes ia ter que viajar, sair do lugar para poder. Então, assim, várias coisas podiam impedir essa aquisição de conhecimento. Exato. E hoje em dia a gente tem de graça. Uma biblioteca de Alexandria na mão, né? E tem a oportunidade Google, né? De graça também. Se a pessoa for regrada, ela consegue aprender de graça. Então é isso. Quem vai liderar esse jogo? Os protagonistas, os curiosos e os executores. São essas pessoas que vão liderar, né? São pessoas que elas vão pegar a informação, elas vão pôr em prática e elas vão entender que o jogo é a longo prazo. Não é um jogo de agora eu fiz. Não, eu tô nesse jogo há 10 anos. Fora desde os 12 eu trabalho. Eu tenho toda uma história com vendas. Tem todo um acúmulo de conhecimentos, de informação e de técnica. Desde quando eu fazia Blitz Rádio 96, amor. E ali eu já fazia meu relacionamento. Tenho um relacionamento até hoje. E agora eu vou pedir que você segure, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta, eu vou querer que você dê dicas para que essas pessoas que estão nos assistindo saibam, porque tem gente que está completamente perdido lá do outro lado, dizendo assim, como é que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar, não é? Bora lá. Querendo, eu sei que todo mundo tá. A gente volta já.